Olá, seja bem-vindo ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu sou Hildo Silva e esta é a UniTV. Na edição de hoje do Estúdio de Inverno, eu vou conversar com a Luciane Padilha. Ela é servidora de carreira do município de São Joaquim e é responsável pela Sala do Empreendedor. Luciane, muito obrigado pela sua aceitação ao nosso convite de falar aqui para o programa Estúdio de Inverno. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente o que é a Sala do Empreendedor. Então, a Sala do Empreendedor é um lugar, um espaço destinado aos MEIs, ao microempreendedor individual, com a parceria do Sebrae. Então, toda a ajuda, abertura, fechamento, emissão de guias, parcelamento, toda a parte que o MEI precisar, a gente consegue dar um apoio aqui, tudo de forma gratuita. O atendimento é proporcionado numa parceria Sebrae com o município. Isso, a gente tem um contrato chamado Cidade Empreendedora, que ele traz diversos benefícios ao município e um desses é o Sala do Empreendedor. Tu pode falar sobre quais são alguns dos outros benefícios deste convênio? Então, tem parcerias com diversas secretarias, com diversos segmentos, a questão do município, do turismo, do comércio, tem uma parceria enorme com o Sebrae a respeito desse contrato de Cidade Empreendedora. O microempreendedor individual é uma figura jurídica de criação de empresa que é a porta de entrada no mundo dos negócios. Exatamente. Para quem está começando, está com pouco capital e não consegue abrir uma empresa grande que vai pagar bastante imposto, vai precisar de contador, ou ele pode começar com o MEI. O MEI é uma forma mais simplificada, ele vai pagar menos impostos, ele vai ter a cobertura do INSS para ele e ali ele vai começar e lá na frente ele pode subir de porte da sua empresa. De acordo com o faturamento. Exatamente. O que é a organização do MEI? Tu fala em menos impostos. O que significa menos impostos? Qual é o valor de imposto a ser pago? Então, hoje a guia do Simples do MEI, o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, hoje ele vai pagar 5% em cima do salário mínimo de INSS, que vai entrar para ele, que é uma contribuição especial para quem é MEI. E o MEI hoje só tem dois impostos, o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadoria e Comércio, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Que muda de município para município. Não, esse é geral para todos. O ISS não pode ter um valor diferenciado por cidade? Para o MEI, não. Ele vai custar R$ 5,00 mensais e o ICMS R$ 1,00 mensal, conforme a atividade. Dependendo da atividade, o ICMS não é a alíquota 17, 22, 25, ela é uma alíquota fixa, um valor fixo? Exatamente. E quais são os setores da economia que mais buscam a abertura de empresas nessa classificação MEI aqui em São Joaquim? Hoje, para a gente, seria o serviço. A prestação de serviço é o que é mais procurado. Comércio em segundo lugar, mas a princípio o serviço é bem mais procurado. O serviço é uma gama de atividades. Dentro dessa atividade de serviço, quais são os mais tocados, os mais requisitados aqui na abertura dos processos no ambiente que tu é responsável? Então, como a gente trabalha aqui com maçã, que é o nosso ponto forte dentro do município, é a maçã, hoje o serviço mais procurado é a prestação de serviço dentro da área da maçã. A colheita, a poda, a própria roçagem. Então, o pessoal que trabalha com serviços gerais, eles têm bastante procura no MEI com a parte do serviço. Então, o trabalhador ele pode estar preferindo ser empreendedor do que ser CLT, de ter carteira assinada. Sim. Ele vai ser o dono do próprio negócio, ele pode combinar com o proprietário qual o horário que ele vai fazer, qual o horário que ele vai trabalhar, sendo que ele é o próprio empresário, Ele é o dono do próprio negócio. Uhum. Quantos microempreendedores vocês têm registrados no município de São Joaquim, Luciane? Hoje, dentro do município, a gente tem mais de 1.200. 1.200 empreendedores, pessoas que decidiram tocar o próprio negócio. E a área da maçã é a mais requisitada? Sim. Sim, a área da maçã hoje é mais requisitada. Depois disso vem prestação de serviço com construção civil, carpintaria, pedreiro, esse tem bastante procura também. Os antigos profissionais autônomos agora são microempreendedores individuais. Exatamente, porque eles procuram o MEI. Ele vai contribuir com valores bem menores e tem a mesma cobertura do INSS como se ele fosse pagar autônomo. Hoje o autônomo no INSS vai pagar 20% em cima do mínimo, o MEI paga 5%. E no final, se houver um incidente com um machucado, com algum problema de saúde que ele não possa trabalhar, ele vai para entrar no seguro garantindo um salário mínimo de recurso. Ele vai estar
segurado do INSS. Se o cidadão busca uma contribuição para ter um resultado melhor, ele não pode ser MEI, ele não deverá ser MEI. Se ele quiser 2 salários, 3 salários, aí ele vai ter de pagar como outra figura, ou como empregado ou como... Isso, o MEI, ele tem a contribuição em cima de um salário mínimo, né? Então, acima do MEI, que é 81 mil anual, tem o ME. Então, aí ele pode subir de porte, né, conforme o faturamento, ou se ele quer também poder fazer uma contribuição maior do INSS, teria que ser um outro porte. Alguém que ocupe alguma atividade econômica laboral ou como empreendedor não pode ser MEI? Sim, tem algumas atividades. A área da saúde não pode e profissões com órgão regulamentador, com Conselho Regional. Conselho Regional de Odontologia, Isso. de Medicina já está na saúde, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, essas profissões Esse não podem. Não. E se o cidadão já tem um CNPJ, como qualquer outro formato de empresa, ele não poderá ter no mesmo CPF o MEI? Não pode. 2 CNPJs na mesma pessoa, não. E a contratação de pessoas também, o MEI pode ter uma condição especial para contratar 1, 2, 3 funcionários? Como é que funciona? Então, hoje o MEI ele pode ter a possibilidade de contratar uma pessoa registrada. Uma só? Isso. Aí essa é a única parte que a gente, como atendentes da sala, não conseguimos fazer. Então, se ele precisar contratar um funcionário, precisa procurar um contador. Essa é a única parte que a gente não faz por aqui. É um escritório de contabilidade que vai ter de ajudar. Uhum. Porque tem todas as obrigações, mas as obrigações dele como empresário continuam as mesmas de outro perfil de empresário. Sim. O trabalhador de uma empresa, do microempreendedor, terá as mesmas garantias, os mesmos direitos, as mesmas obrigações que os demais trabalhadores do mercado. Uhum. Exatamente. Quantas pessoas vocês atendem em média na sala do empreendedor? Então, em média mensal, dá mais de 200 pessoas de atendimento. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Uhum. Isso vai dar ali 10 a 15 pessoas por dia? Ele varia bastante. Tem dias assim que tem bastante atendimento, tem dias um pouco mais fraco. Mas dá em média 200, 215 atendimentos por mês. E o que é o maior volume de buscas para o microempreendedor na sala do empreendedor? Hoje, a questão de que muitos abriram por conta própria ou foram em algum contador e não foi explicada a forma correta de como seria de fato o MEI e hoje se encontram em dívida, né? Muitos estão com muitas guias em atraso ou parcelamentos que fizeram e não pagaram. Então hoje, acredito que uma das maiores procuras com a gente seria eles regularizarem o MEI deles por conta de guias que não foram pagas. Tem 2 formas de estar irregular. Uma é não pagar as obrigações, por menores que sejam, e a outra é não fazer as declarações corretas no tempo certo. Exatamente. Essas 2 questões são as que mais impactam. Sim. Uhum. O perfil do microempreendedor que era trabalhador e passa a ser microempreendedor é um cidadão mais simples, é um cidadão menos esclarecido? Isso pode ajudar a gerar esse tipo de confusão e de problema? Muito. A princípio, as pessoas simplesmente achavam que era só abrir o CNPJ e sair dali trabalhando sem ter que pagar nada. Então, eles optaram muitas vezes por eles mesmos procurarem, porque hoje em dia tem como você entrar na internet e você mesmo abrir, e eles não prestarem atenção do que são as obrigações do MEI, ou procurar um contador, um escritório de contabilidade, e eles não repassarem para eles que teriam que pagar essas guias. Então, acabaram deixando, ou não trabalham mais com aquela atividade e esqueceram de dar baixa, ou simplesmente não deram baixa e continua gerando. Acredito que seja uma das principais características dele estar num endividamento hoje em dia. Uma empresa pode aceitar como trabalhador na CLT, com carteira assinada, um cidadão que tenha um CNPJ de MEI? Sim. Mas o MEI é que não poderia fazer? Ele só teria uma desvantagem. No caso do trabalhador que trabalha já há certo tempo, é demitido sem justa causa e ele terá direito ao seguro-desemprego, se ele tiver um CNPJ do MEI aberto, ele não consegue receber. Por conta que o seguro-desemprego você só recebe se não tiver uma outra fonte de renda. E o MEI caracteriza uma outra fonte de renda. É a única desvantagem. No restante, ele pode tanto trabalhar de CLT e ter o MEI, os dois juntos. Tá certo. Eu vou te pedir licença um minutinho só. Esse é o Estúdio de Inverno, eu sou Hildo Silva, nós estamos aqui em São Joaquim, na Secretaria de Comércio, Indústria e Turismo, conversando com a Luciane Padilha,
ela que é responsável pela Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é uma parceria do SEBRAE com o município, existe em diversos municípios de Santa Catarina e no Brasil, e nós estamos falando aqui sobre o atendimento, sobre a qualidade do atendimento e a geração de negócios que podem gerar emprego e renda, fatalmente geram emprego e renda. A gente já volta. Já estamos de volta com o Estúdio de Inverno, na edição de hoje, conversando com a Luciane Padilha. Ela é responsável pela Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é uma parceria do município de São Joaquim com o SEBRAE e um serviço prestado à comunidade, especialmente a abertura de empresas no padrão microempreendedor individual, o MEI, que muita gente conhece, alguns ainda não conhecem, e a Lu está nos explicando aqui quais são as dificuldades que mais surgem. Não é só abrir a empresa, tem uma série de obrigações mensalmente. Vocês estão de casa nova, é um ambiente melhor, mais arejado, mais espaço para atender melhor aquelas pessoas que querem gerar emprego e renda para o município, para o estado e para o país. Exatamente. A gente continua na sede da Secretaria de Turismo, mas com uma sala maior, ampla, com espaço melhor para poder atender os nossos MEIs do município. O R$82 mil ano, 81 mil reais ano. Isso é um pouquinho menos do que 6 mil mensais. Dá 6.750. 6.750. Isso. Não pode passar desse valor. Um mês pode passar, se no outro compensar, como é que funciona? Então, o que conta é o montante no final do ano. Né? O ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exatamente, o ano vigente. 1º ano de janeiro fiscal. a 31 de maio, o ano fiscal, exatamente. Ele ultrapassando esses valores, ele vai desenquadrar, ele vai mudar de porte. Aí, mudando de porte, ele vai precisar de um escritório de contabilidade para trabalhar com ele. Aí ele vai para outra faixa de empresa. Isso. Aí é a microempresa. Exatamente, um ME. ME. No caso, se houver qualquer valor ultrapassado, já cai? E é automático? A Receita Federal que faz esse serviço? Sim. Ele tem duas opções. Ele pode desenquadrar, pedir o desenquadramento antes que o limite estoure, quando chegar próximo aos 81, ou ele pode esperar que a Receita desenquadra ele no mês de janeiro. Então, de 1º de janeiro até o dia 31, a Receita desenquadra quem ultrapassou os limites. No caso do faturamento, o microempreendedor individual, ele vai gerar uma nota a cada mês, a cada período. Se não houver geração de nota em um mês, ele pode compensar esse valor no mês seguinte. Então, se é 6.700 no mês, no outro ele pode ter os 13.400 que está dando ali. Mas se ele não tiver esse excesso, não tem problema. E da mesma forma, ele tem que pagar os impostos mensalmente. Exatamente. Os impostos, eles são fixos, né, durante o ano, mas a questão de nota fiscal, ele não é obrigado para emitir para pessoa física. Ele seria obrigado para emitir nota fiscal para outra pessoa jurídica. Mas o MEI não tem essa obrigação, nem de comprar e nem de vender com o CNPJ, com nota fiscal, no caso. Uhum. Isso é curioso, é interessante, porque o valor do imposto não importa quanto foi emitido de nota. Se fosse uma microempresa, o valor seria maior do que o MEI está pagando. E quanto mais emite nota, mais paga. No MEI, emitindo ou não emitindo, o valor é aquele Sim. combinado na abertura da empresa. Exatamente, ele é fixo durante aquele ano. No mês de janeiro, quando é o reajuste do salário mínimo, ele reajusta também e ele vai continuar fixo até o mês de dezembro. O CNPJ que gera da abertura da empresa, ele tem o mesmo valor de um CNPJ de qualquer porte de empresa, para abertura de conta em banco. O microempreendedor aqui na região, ele tem alguma condição especial? Existe algum formato de financiamento, de recursos para custeio, para investimento? Tem alguma vantagem nesse sentido? Então, hoje a gente trabalha com 2 bancos parceiros aqui no município. Pode falar o nome dos bancos. O Banco da Família e o Crescerto. Eles fornecem até R$5 mil, que seria para capital de giro ou aquisição de equipamentos com juro zero. É uma parceria com o governo federal e ele pode fazer esse empréstimo por 2 vezes. E também tem a parceria do PRONAMP, que é um programa do governo federal, que ele
de tempos em tempos, ele lança esse programa para conseguir também empréstimos com juro mais reduzido. No caso tem que ser uma aquisição de produto ou equipamento que tem a ver com a atividade desenvolvida. Isso. Uhum. Se o camarada trabalha com limpeza de pomares de maçã, ele poderá adquirir alguma coisa que seja relacionada a isso. Isso. O valor do capital, ele pode ultrapassar o valor da geração de riqueza ano, dos R$81 mil? Tem problema? Ele poderia ter um trator que custa 250, 300 mil e está dentro da propriedade do MEI? Acredito que sim, porque entraria como bem mobilizado, né? Não entraria como capital de giro, entraria como bem mobilizado. Então, o patrimônio depende do que fatura mês a mês e durante o ano. Acredito que sim. A sala do empreendedor. Quais são os problemas mais graves? Assim? Tem algum caso que seja insolúvel? Quando a Receita notifica e gera cobrança, ainda assim é possível vir e fazer o parcelamento? Sim, sim. Hoje, uma das cobranças mais comuns que tem, que a gente considera uma das mais sérias, seria ir para a dívida ativa, né? Ele vai para a dívida ativa na Receita Federal por conta de falta de pagamento das guias do Simples. Então, ele geralmente é notificado pela Receita ou ele acaba consultando algum lugar que vai aparecer essa restrição, ele vem até nós e a gente faz o parcelamento para ele dessa dívida. E é muito mais rápido hoje a notificação da Receita na dívida ativa. Hoje, se não vira um ano sem ter a notificação, está bem mais rápido. Sim, bem mais rápido. Só que também com isso cresce o número de golpes também. Por conta que essa notificação da inscrição em dívida ativa do MEI, eles não mandam mensagem, eles não fazem ligação, eles não mandam e-mail. Vai um telegrama, uma carta registrada até a casa da pessoa informando. Então, infelizmente, hoje uma das coisas que acontece muito é a questão de tentar dar golpe no MEI na razão disso, dele estar com dívida, de mandarem mensagem e ser um escritório de cobrança ou algo parecido que só leva o dinheiro dele e não faz o parcelamento de fato, o pagamento dessa dívida dele com a Receita Federal. Um dos maiores volumes de atendimentos que vocês fazem é parcelamento e é o ajuste do MEI para voltar à regularidade. Hoje em dia, sim. E há casos de reincidência do cidadão cair abandonar o processo e depois precisar de um reparcelamento e no ano seguinte ou 2 anos depois voltar a rescindir? Tem. Então não é só falta de informação, porque quando vocês fazem o processo, vocês alertam e contam tudo que já não havia sido contado. Exatamente. Não sei se às vezes falta um pouco de comprometimento dessa pessoa em saber que ele tem um CNPJ, em saber que ele tem aquela dívida para poder pagar, ou se às vezes acaba esquecendo mesmo, mas quando chegam até a gente informa todos os mínimos detalhes para que isso não aconteça, mas infelizmente ainda acontece. Há reincidência. Há reincidência. Luciane Padilha, responsável pela Sala do Empreendedor do município de São Joaquim. E muito feliz com a conversa contigo, com esses esclarecimentos. Se tiver mais alguma coisa a contar, a esclarecer, fica à vontade. Então, a gente agradece também pelo convite e fica o convite também a todos os empreendedores do município que hoje têm alguma dúvida sobre abrir o seu próprio negócio, sobre abrir um CNPJ MEI, que venham até a Sala do Empreendedor, fica aqui anexo à Secretaria de Turismo, e a gente conversa e explica todas as dúvidas que eles precisarem a respeito disso. Tá bem, muito obrigado. Agradecendo a presença da Luciane Padilha, agradeço também a sua audiência e lembrando que o projeto Estúdio de Inverno é uma parceria entre 7 veículos de comunicação, a UniTV, o portal UniTV SC, o portal Litoral Sul de Criciúma, os portais Dona da Notícia e Notisul de Tubarão e as rádios Massa e Jovem Pan de Tubarão. Continue com a nossa programação e até o próximo encontro.